Deus. Saúde os irmãos da paz do Senhor. Amém. Estão bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta do Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, quero dizer que sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Estou honrado por Deus fazendo o que eu mais amo fazer, que é pregar a mensagem dele. Agradeço o pastor Diego, muito obrigado. Como já disse aqui, há menos de 20 dias, volto a repetir essa demagogia, o Senhor é um pastorzão. Deus abençoe grandemente a sua vida, agradecendo o Senhor pelos goleiros, vocês estão abraçados também. A juventude e a liderança, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, carinho, projeto. Aos jovens, Deus abençoe a vida de vocês. O pessoal da mídia, eu sei que se você conseguir fazer, ficar bonito aí, velho, vou te dar um cheiro, que é difícil, viu? Ainda mais que o cara em alta resolução, velho. Quando eu tinha aquela cena aqui, eu pegava a foto, era tranquilo, né? Eu sei que isso tem que salvar, mas com alta resolução é complicado, né? Deus abençoe a vida de vocês. Pode ver? Graças a Deus. Olha pra cá. Quero agradecer a Deus por causa da minha esposa. A primeira vez que eu vi ela, não pude vir. Mas ela está aqui, meu amor, eu te amo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Faltou a nossa pequena, a Aruna. Ela ficou em casa. Ela passou muito bem de saúde, já está com uns probleminhas na pele. Prefiro deixar ela em casa, porque ela está se esforçando bastante. Saindo do culto, ele levaram no hospital. Vocês me ajudam em oração? Amém. Eu creio que a oração da igreja tem muito efeito. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga eu também vou. Claro que vai. Ah, vai. Graças a Deus. Pessoal do som, muito obrigado. Vocês são lindos. Vocês conseguiram manter. Eu sei que é difícil quando o pregador acha que o microfone é gravata, né? Coloca lá embaixo. É complicado, né? É melhor aqui, não é? Desculpa, Sandro. Eu vou tentar me policiar, mas é baiano. Aí eu gosto de falar com a mão, aí às vezes o microfone vai lá. É normal, né? Mas Deus abençoe. Deu tempo pra você achar? Glória a Deus. Carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: combati o bom combate. Finalizei ou terminei a minha carreira. Repita: guardei a fé. Guardei a fé. Se você quiser e puder, feche os seus olhos, por gentileza. Não a sua Bíblia, os olhos. A Bíblia continua aberta. Com os olhos fechados. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa oportunidade de pregar a sua palavra e ser boca do Senhor nessa noite. Como sempre, oro e digo, Pai, eu estou aqui apenas como garçom, porque o cozinheiro que preparou a alimento da tua igreja é o Senhor, eu só vou servir. E não volte de mãos vazias, pelo contrário, como aqui foi lido, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, aquilo que foi destinado a ela quando o Senhor a enviou. Papai, tira dele toda a distração, todo o empecilho, tudo aquilo que vem impedindo de entender e compreender a tua palavra. Nós até agora louvamos ao Senhor e entoamos louvores a Ti te elogiando. Chegou a hora do Senhor falar conosco uma vez mais por internet da Tua palavra. Permaneça à vontade, Jesus, para salvar, para libertar, para transformar, para abrir porta ou fechar porta, para fazer coisas maravilhosas em nosso meio, porque a casa é do Senhor, Pai. Fique à vontade, Jesus. Eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, percebe muito bem que Paulo tem um cuidado muito grande. Porém, a primeira carta não é destinada a Timóteo em si, mas por intermédio de Timóteo, ele enviaria uma mensagem de Paulo a uma igreja. E essa igreja, essa igreja é a igreja de Éfeso, que passava por alguns problemas. Paulo começou a ouvir que a igreja de Éfeso passava por algumas dificuldades, com hereges, com falsos pregadores, com falsos profetas, ensinando coisas que não eram do agrado de Deus. Por exemplo, falando a respeito que casamento não era uma coisa de Deus, que Deus não se agradava com o casamento, distorcendo completamente as escrituras, distorcendo completamente o livro de Gênesis. Então Paulo se sente na obrigação de alertar os irmãos da igreja de Éfeso. Paulo tinha aberto a igreja de Éfeso, e quando ele foi enviado para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso cresceu. Porém, a igreja de Éfeso, em volta dela, tinha uma doutrina muito forte, que era uma doutrina grega. E essa doutrina grega fazia os irmãos acreditarem em diversos deuses. Quem gosta de cultura grega, quem joga alguns jogos, por exemplo, conhece o panteão grego, com Zeus, com Poseidon, com Atenas, com diversos deuses. É um panteão muito grande de deuses. E Paulo, quando começa a pregar para a igreja de Éfeso, tem que ter esse certo cuidado, porque os gregos, eles tinham diversos deuses para diversas coisas. Eu quero um Deus que cuida dos céus, eu vou falar com Zeus. Eu sou um pescador, eu preciso que minha pesca hoje seja muito boa, então eu vou falar com Poseidon. Eu preciso de inteligência para passar na faculdade de Atenas, na época, eu vou falar com a deusa Atenas. Então todos os gregos, quando iam se comunicar ou precisavam de alguma coisa, iam até determinada divindade. A
A história conta que Paulo, quando chega para pregar, chega para anunciar dentro de Atenas, isso está em Atos capítulo 7, quando ele começa a anunciar, ele percebe que lá existe um panteão, diversos altares, e nesses altares ele olha e percebe que todo altar tinha uma imagem de escultura de um deus, Zeus, Poseidon, Atenas e diversos outros deuses. Mas o que chama a atenção de Paulo, que ele deixa claro, existia um altar, e esse altar estava vazio. Porém, estando vazio esse altar, tinha uma nomenclatura, uma placa embaixo do altar. E o que é que estava escrito, Mateus? Estava escrito assim, altar ao Deus desconhecido. E como Paulo é um bom pregador do Evangelho, um bom pregador da palavra, ele acha ali uma oportunidade, porque toda pessoa que é um evangelista ou que ama a palavra de Deus sempre procura oportunidades para pregar o Evangelho dentro e fora de templo. Quando ele acha essa brecha, essa oportunidade de um altar escrito altar a Deus desconhecido, Paulo começa a pregar. E quando Paulo começa a anunciar no meio da praça, as pessoas estão sem entender, porque Paulo fala: eu vim falar para vocês de um Deus que cuida dos céus. Todo mundo olha e fala: é Deus. Ele cuida dos céus, mas é maior do que Zeus. Esse mesmo Deus também cuida dos mares. Então é Poseidon, Paulo. Não é Poseidon. Ele cuida dos céus e dos mares, mas é maior do que Zeus e é maior do que Poseidon. Esse Deus é de suprema inteligência. Então é Atenas. Não. Ele é maior do que Atenas. Paulo, quem é esse Deus que cuida dos céus e que cuida do mar e que é muito inteligente? Olha, esse é o Deus desconhecido que vocês, sem perceber, estão adorando. Eu vim falar para vocês que ele é maior do que Zeus, do que Poseidon, ele é maior do que Atenas, ele é maior do que Hades, ele governa tudo e todas as coisas. E quando ele começa a anunciar, as pessoas começam a se interessar. E as pessoas que estavam ali sendo interessadas, na primeira viagem de Paulo, na sua viagem, melhor dizendo, ele começa a carregar e trazer essas pessoas que ouviam o Evangelho e começavam a se apegar ao que Paulo pregava, porque Paulo era muito inteligente e cada vez que ele falava, ele despertava nas pessoas um interesse e uma curiosidade. Paulo sabia muito bem introduzir o Evangelho e introduzir a mensagem para cada uma das pessoas. Parece que ele aprendeu com Cristo. Ele usava algumas metáforas para que as pessoas tivessem um entendimento um pouco maior, e é dessa maneira que ele começa a escrever a segunda carta a Timóteo. A primeira carta é destinada à igreja de Éfeso. Olha, Timóteo, vai lá, e quando você chegar lá, orienta, fala para eles se apegarem à Bíblia, se apegarem às Escrituras, fala para os diáconos serem mais receptivos com as viúvas e com os órfãos. Ele deixa claro: Timóteo, essa carta não é para a igreja, essa carta é para você. Não é um cuidado com Éfeso, mas é um cuidado do pastor mais velho com o pastor que é mais novo. Timóteo, deixa eu te ensinar o que é o Evangelho. Deixa eu te ensinar no que é que você tem que se apegar. Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Você é o meu filho. Quando Paulo fala a respeito dessa expressão de filho, ele quer transmitir para Timóteo, através das suas escrituras, o carinho que ele tinha por Timóteo, o amor que ele tinha por Timóteo, e a intenção que ele tinha de trazer para Timóteo um cuidado que talvez ele não teve outrora, porque Paulo cita que ele foi criado pela avó. Paulo cita na primeira carta que ele foi criado pela sua avó, Cleópatra, se não me falha a memória. E ele fala: olha, Timóteo, eu sei que você foi criado pela sua avó, mas você não teve um pai terreno, eu adotei você como meu filho. Se na terra você não teve alguém, uma figura paterna para cuidar de você, eu tenho você como meu filho. E como um bom pai, começa a aconselhar, porque quem não sabe, a carta de 2 Timóteo foi a última de Paulo. Paulo escreve na sua prisão em Roma, e ele sabe que o seu tempo está chegando, que o seu tempo está finalizando. Ele tinha sido condenado à morte, e a morte por decapitação, ou seja, arrancariam a cabeça de Paulo. Aí a pergunta que eu te faço: Roma prendeu Paulo porque matou? Não. Roma prendeu Paulo porque falou mentiras? Não. Roma prendeu Paulo porque Paulo bagunçava com os romanos? Não. Roma prendeu Paulo porque Paulo era alguém que estuprava, é alguém que destruía famílias? Não. Roma prendeu Paulo porque pregava o Evangelho. Roma prendeu Paulo porque Paulo anunciava a respeito de Cristo. Roma odiava Paulo porque Paulo não se calava, pelo contrário, ele anunciava o Deus da sua salvação. Ele falava do seu testemunho, ele falava a respeito de quem ele amava, do próprio Cristo. É por isso que eu não entendo quando a igreja fala: eu estou sendo perseguida. A nossa igreja, infelizmente,
simplesmente quer ser amada pelo mundo, me desculpa, mas se você quer ser amada no mundo que crucificou o seu Salvador, você está muito equivocado. Se você quer ser amado e aplaudido por pessoas que jogaram pedra no teu Senhor e que gritaram crucifica, você está caminhando errado. Deixa eu pregar para você e te ensinar o que é o Evangelho: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mateus, mas o mundo tem que me amar. Jesus disse muito claro: todos os dias vocês serão entregues à morte por amor a mim. Não tem como ser meu amigo e ser amigo do mundo. Ou você é inimigo do mundo e o meu amigo, ou você é meu inimigo e amigo do mundo. Não se prenda nessa doutrina maligna que é ensinada no Instagram. Não, fica tranquilo, é do meu jeito que eu posso adorar, é da minha maneira. Se de qualquer maneira você pudesse adorar a Jesus, Deus tinha recebido a oferta de Caim, mas não recebeu. Não é de qualquer maneira, mas é do jeito certo. Eu vou entregar o meu culto a Deus e Deus vai receber de qualquer jeito. Mentira! Malaquias capítulo 1, versículo 8: se me entregar o cordeiro cego, manchado, eu não quero receber. Traduz, Mateus: se vier entregar de qualquer jeito, fica para você. Eu não quero receber o seu culto de qualquer maneira. Para mim, só o melhor. Nós queremos sempre o melhor de Deus, mas não queremos nunca entregar o melhor a Ele. Se você quer o melhor de Deus, entenda, entregue o melhor para Ele. Eu quero receber o que nunca recebi, então entregue o que nunca entregou. Isso é Paulo. E Paulo começa a usar uma alegoria para ensinar para Timóteo. Como Paulo escreve a sua última carta, ele usa como base outras 3 cartas. Ele começa a falar para Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 8. Timóteo, você é jovem, eu sei, mas seja como um bom soldado, que agrada aquele que o alistou, que convocou você para a guerra, ou seja, o seu general. E o nosso general, quem é? O nosso general é Cristo. Quem alistou a igreja de Braz Campanário foi Cristo. Quem te chamou e te colocou o seu nome na batalha, na linha de frente, na guerra, é o seu general. E o seu general é Cristo. Paulo começa a orientar para Timóteo: todo soldado não se embaraça, não se envolve com coisas dessa vida, porque sabe que vai tirar o seu foco. Um bom soldado faz tudo aquilo que agrada o general. Então, Timóteo, faça o melhor para agradar o seu general. Ele usa como base Efésios, capítulo 6, quando ele narra para a igreja de Éfeso a armadura de um soldado romano. Paulo usa uma ilustração aqui para conversar com Timóteo, baseando-se em Efésios, capítulo 6. O que está lá, Mateus? Em Efésios, capítulo 6, ele começa a ensinar para a igreja de Éfeso: olha, vocês precisam entender que nós temos uma guerra, que nós estamos numa guerra, juventude. Eu sei, Mateus, a guerra é contra minha amiga da escola que não pode me ver com a Bíblia debaixo do braço, que me chama de crente, aquela endemoniada. Não, sua briga não é contra ela. Eu sei, Mateus, é contra a minha vizinha fofoqueira, que não para de falar de mim e da minha família. Não, sua briga não é contra ela. Paulo está alertando e dizendo: nossa guerra não é contra a carne, mas nossa guerra é contra espíritos malignos e potestades desse mundo. Mateus, então não é contra a fofoqueira? Não, mas é contra quem está usando ela. Para de orar assim: Deus, mata a fofoqueira. Fala: Deus, converte ela, que ela me chame para ir para o culto e venha orar comigo. Mas por que isso? Porque a alma dela tem valor, assim como a sua também tem, mas ela não merece. Você e eu também não merecia, e mesmo sem merecer, o sangue do nosso Cristo escorreu na cruz do madeiro por amor a nós. Aleluia. Paulo, mas eu estou vendo que para ter uma guerra é necessário ter armadura. Mas que guerra é essa? Bom, se é uma guerra espiritual, então a armadura é espírito. Muita boca, pouca voz. Eu estou na Assembleia de Deus, eu estou no culto de jovens, precisa ter uma arma. Não mudou nada, misericórdia. Nós chegaremos lá. E se é necessário uma armadura, Paulo usa uma imagem de um soldado romano. E no soldado romano tinha capacete, couraça, cinturão, sandálias, escudo e espada. A
Aí Paulo usa na época e fala: ei, vocês estão vendo um soldado? Todo mundo: sim, Paulo. O que é que ele carrega na cabeça? Capacete. Pois bem, nós também precisamos de um capacete para o nosso corpo espiritual. E para que é o capacete? Para proteger, Paulo, a cabeça dele de receber fortes pancadas. Pois bem, o nosso capacete é o capacete da salvação. É para proteger a juventude da Decampanário de pensamentos que não provém de Deus. Paulo está dizendo: você não consegue muitas vezes controlar o seu pensamento, mas para que essa sua mente seja forjada e fortalecida em Deus, coloque o capacete da salvação. Se chegar pensamentos ruins, você estará blindado. Fique tranquilo, coloque o capacete e se disperse de tudo aquilo que te afasta de ser um soldado que agrada o general. Paulo, e para que a coraça? A coraça fala do coração, uma proteção do coração. Aqui está envolvida a sentimentos. Paulo está dizendo para a igreja da Decampanário hoje: blinde-se de sentimentos que não provém de Deus. Blinde-se de pessoas que estão ao seu lado, que fingem querer o seu bem e você finge amá-los quando na verdade não ama. Você precisa entregar o seu amor, que é o maior sentimento, a eles. Quando eles não merecerem, você precisa perdoá-los. Você precisa estar disposto a cumprir a vontade de Deus. Então proteja o seu coração de qualquer ataque que não provém de Deus. Eu vou guardar mágoa, está sem a coraça. Coloca a coraça e liberta o perdão. Coloca a coraça e libera o perdão. Mateus, eu não vou perdoar. Deixa eu te colocar aqui uma frase que não é bíblica, mas é de Shakespeare e cabe muito bem no momento. A mágoa é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Eu, que estou morrendo aos poucos, quer ser um pouquinho mais intenso? Na Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, uma fantástica oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos. Me ajuda aí, Pai, perdoa os nossos. Assim como. Opa! Então, se Deus tem que me perdoar da maneira que eu perdoo, logo, se eu não perdoo, Deus não irá me perdoar. Foram eles que falaram, não foi eu. Só que sabe o que é mais engraçado? A Bíblia diz que aquele que odeia ou tem mágoa do seu irmão é homicida. Mas por que homicida, Mateus? Eu sou bom de português. Na gramática, homicida quer dizer aquele que mata. Mas eu não matei ele, só não quero ele perto de mim. Matou ele dentro de você. No seu coração você me esfaqueou. Jesus está dizendo: aquele que odeia o seu irmão é homicida. Se você guarda a mágoa do seu irmão, você é homicida para Deus. E sabe o que Apocalipse diz? Os homicidas não herdarão o reino dos céus. Liberta ele dentro de você. Libera essa mágoa. Libera o perdão. Você está morrendo aos poucos e nem está percebendo. Por que é que quanto mais eu oro parece que as coisas não acontecem? Por que é que eu venho para a igreja e parece que eu não sinto, não ouço mais a voz de Deus? É porque você não libera o perdão. Você pede, Deus não te ouve, porque você não está cumprindo o que a Bíblia diz, que é ser um pouco mais intenso. Em Mateus capítulo 5 deixa claro: se você vier, trouxer a sua oferta, isto é, o seu culto para Deus, e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta ali, se acerta com o seu irmão e depois entrega o seu culto. Deus não receberá o seu culto se você não se acertar com ele. Não adianta orar, se espernear, odiando o seu irmão, Deus não vai te ouvir. Mas coloca com graça, libera o perdão e entra na fila, soldado. Aleluia! Quando fala do cinturão, fala de sexualidade. Infelizmente a nossa geração tem ouvido por muito tempo o pronome neutro que invadiu as escolas, o todes. Não existe mais homem, não existe mais mulheres. Agora é pronome neutro. Agora os desenhos que nós entregamos para os nossos filhos invadem as escolas também, e nós usamos o todes. Boa noite a todes. Isso é uma doutrina maligna. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. É o que o mundo diz, não tem nada a ver. Mas se o mundo está dizendo que não tem nada a ver, eu ainda fico com a suprema verdade, que é baseada na única verdade, que é Cristo. É o que ele diz e pronto, e acabou. Aleluia! Contaminar as nossas crianças. O mundo lá fora e o governo que está sendo proposto, a ideia que está sendo proposta não vai entrar nos nossos lares. Deus está
conosco nessa peleja. Eles não conseguirão convencer a igreja e as nossas crianças de todas coisa nenhuma. É homem e mulher. Menino ainda veste cueca, menina ainda veste calcinha, pronto, e acabou. Menina se casa com homem, homem se casa com mulher, e pronto, e acabou. Quer o inferno ou não, a igreja continuar crescendo e a sua família será abençoada por Deus, os seus filhos serão abençoados por Deus, você terá filhos e filhas, e Deus abençoará você e a sua casa. Guarde da sexualidade, além de se defender sabendo qual é a sua identidade, qual é a sua essência. Você sabe que se namorar, irmão, segura, para com esse negócio, com esse desejo. Mas ele é um gatinho, esse gato te arranha. Para com essa palhaçada. Eu vou ficar um pouquinho mais tarde com ele à noite. Se blinde, moça. E aqui é o conselho, é o culto de jovens, aqui é um conselho para você. Não vá para a cama com quem você não veio no altar antes. Ame uma pessoa que ama mais a Deus do que a você. Porque se a pessoa ama mais você do que a Deus, você será frustrado. Você será frustrada. Se a pessoa ama mais a Deus do que você, ela não te trai. Porque ela sabe que antes do compromisso que ela tem com você, ela tem um compromisso com Deus. Guarda a sua integridade. Não faça a cama ser um altar de prostituição. Deus gosta sim da relação sexual. Prepara, então trabalha, então casa, que Deus vai abençoar seu casamento. Mas eu sou muito novo. Engraçado, né? É novo para casar, mas para fazer besteira não. Não, meu bebezinho, não vou deixar ele sair de casa. Se manca, moça. Se manca, mãe. Seu filho está debaixo do seu nariz errando, indo para o inferno. Você vai continuar deixando? O diabo tem entrado dentro dos nossos lares, nós temos batido continência para ele tem feito bagunça. Qual foi a última vez que você pegou o celular do seu filho para ver o que ele está acessando? Infelizmente eu recebo jovens que diariamente me mandam mensagem. Minha esposa está aqui, sabe disso? Mateus, eu não consigo vencer a masturbação. Eu não consigo vencer a fornicação. Eu já fui com ele e com ela diversas vezes para a cama. E eu continuo pregando, eu continuo cantando. Isso ficou dentro da igreja, isso ficou dentro da igreja. A pessoa está indo para o inferno e não está percebendo. A mãe e o pai sabem falar, continua, mas casar não. Então é engraçado, né? Ela pode desagradar você, não pode desagradar você, mas pode continuar desagradando Deus. Guarde-se consigo não na verdade. Se prive com a sua sexualidade, moça. Mateus, mas o soldado romano também tinha sandálias, claro. E as sandálias da preparação com a pregação do Evangelho. Um soldado romano tinha embaixo das suas sandálias pregos. Tinha o quê? Esses pregos nas ruas de Roma eram ruas de terra, melhor dizendo. Quando o soldado corria, geralmente ele escorregava. Roma inteligente colocou alguns cravos embaixo das sandálias, para que os homens não escorregassem numa fuga, numa correria. Então, para isso, a sandália te dá firmeza. O prego é para dar firmeza na hora da sua caminhada. Mateus, eu quero caminhar agradando a Deus. Só tem um jeito: coloca as sandálias da pregação do Evangelho. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu caminho, mas caminho com firmeza, porque eu sei qual é o meu próximo passo. Se eu estou com a luz, eu entendo que eu caminho sabendo aonde eu posso e aonde eu irei pisar. O Abacuque clamou lá atrás: agora que eu tenho fé em Deus, meus pés são como da corça, um animal rápido que alcança altura. O que ele está dizendo? Eu alcançarei alturas pisando com firmeza. Eu não vou escorregar, estando com a base fixa, com a base certa. É pregação. É o Evangelho. Só que se eu não tenho o Evangelho como base, eu escorrego. Porque se a minha base é o meu carro, se Deus levar meu carro, eu escorrego. Se a minha base é o meu trabalho, se Deus fechar a porta, eu escorrego. Se a minha base é a minha namoradinha, se ela não terminar comigo, eu escorrego. Aí Deus está dizendo: as sandálias é o Evangelho. É o Evangelho que te dá firmeza para você caminhar sabendo para o lugar que você vai. Porém existe um escudo. E qual é o escudo? O escudo da fé. E até eu falo um pouquinho mais para frente, se der tempo. E a espada? Porque não adianta só se defender dele. A gente precisa atacar. Só que nós atacamos errado. Porque quando o inferno vem com uma investida, nós vamos ao Facebook dizer: é que tem gente que... Nós vamos no Instagram, hashtag chateada, hashtag chateado.
Nós esquecemos que o meu ataque contra o inferno não é para a rede social me pronunciar, falando do que eu acho, do que eu penso. O meu ataque contra o inferno ainda é a espada, e a espada ainda é a palavra de Deus. Quando o Evangelho foi receber uma investida, em Atos capítulo 2, Pedro se levanta e diz: calma aí, eu vou atacar vocês, mas eu não ataco mais com a espada física que corta a orelha de soldado, eu ataco com a palavra. Não tem ninguém bêbado, mas como está escrito, todos estão cheios do Espírito Santo. Está acontecendo o que o profeta disse. Por que nós não se apegamos à Bíblia para atacar? Porque nós não lemos, porque nós não temos ela como espada, porque ela eu uso só na quarta-feira, no domingo ou no culto de jovens. Eu esqueço que isso aqui não é qualquer coisa, é o meu pão, o meu alimento diário. É com ela que eu venço o inferno. Como é que é, Mateus? É que quando Jesus estava diante do diabo, em Mateus capítulo 4, o diabo começou a confrontar Jesus. E como é que Jesus atacava o diabo? Vem não, está escrito. Não vem, está escrito. Não vem, está escrito. O que Jesus estava ensinando para a gente? Tem um jeito de vencer o diabo, e não é na força do seu braço, não é com a sua carteirinha de membro, ainda é com a palavra. Mateus, que glória! Está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Verdade, mas observe, porta não é um instrumento para atacar, é um instrumento para se defender. O que Deus está dizendo? Que as portas, a defesa do inferno, não prevalecerá contra a igreja. O que Cristo está dizendo? A igreja está atacando e o inferno está perecendo. Não é o inferno que vem, mas é a igreja que vai. Então pega a espada, veste a armadura e vamos agradar aqueles que nos alistou para a guerra. Glória a Deus. Timóteo, além de ser relógio, não é crente não, irmão, misericórdia. Timóteo, além de ser um soldado, você precisa entender que você é um corredor. Que você é o que, Timóteo? Corredor. Adebrais, você precisa entender que você é um atleta. Paulo está dizendo para Timóteo, usando a menção de 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 24. Ele usa a menção que ele fala para os coríntios. Ele fala: gente, tá vendo que tem uma corrida acontecendo nos estádios? Tô vendo, Paulo. E como é que é essa corrida? Olha, o atleta se preparou o ano todo, e ele vai correr competindo com outros, e vai ganhar quem chegar em primeiro lugar. Aí Paulo pergunta: o que é que ganha? Ganha uma coroa, Paulo. Que bom. Mas essa coroa é até o fim da vida? Não, Paulo. É uma coroa de flores, flor de louro. É uma coroa que depois de um tempo se desgasta. É uma coroa que depois do tempo quebra. É uma coroa que depois do tempo rompe. Então, para vocês entenderem o que é o Evangelho também é uma corrida. Oxe, Paulo, uma corrida? É. Porém, na corrida do mundo, ganha quem chega primeiro. Na corrida da fé, não é quem chega primeiro, mas é quem chega no... Gente inteligente é outro nível, né? Não é quem chega em primeiro, mas é quem chega no... Aí Jesus diz: quer ser salvo? Persevere até o... Jesus está dizendo, não é velocidade, é perseverança. Não é quem chega primeiro, mas é quem chega no fim. Não adianta tentar puxar tapete e subir de forma veloz no seu ministério. Calma, persevera. A perseverança te leva mais longe do que a velocidade. A velocidade você cansa. Por isso que Cristo diz, não ganha quem chegar mais rápido, mas ganha quem chegar no final. Diferente do mundo, que a coroa se corrompe, Paulo dá um brado dizendo, quem chegar no final da corrida vai ganhar uma coroa. Só que a coroa do mundo acaba. A nossa coroa é a coroa da vida eterna. Não dura só essa vida, mas durará pela eternidade. Paulo está dizendo, a coroa que os homens recebem, o prêmio que os homens recebem, o dinheiro que os homens têm, acaba. O ladrão vem e toma, a ferrugem consome, mas fica tranquilo que aquilo que Deus tem preparado para Debrais Campanário e para toda a igreja do Braz não se corrompe, ladrão não rouba e ninguém leva. É sua e ninguém tira de você. Timóteo, persevera. Aleluia. Persevera, Timóteo. 5 minutos de microfone. Como Cristo. Como Cristo, Paulo. Aqui ele usa a base de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Timóteo, se prepara. Lembra
de Cristo. De Cristo, Paulo, é que muito sofreu e ressuscitou. Se Paulo está citando a ressurreição, é porque antes de ressuscitar teve a morte. Paulo está dizendo, ele padeceu, Timóteo, ele sofreu, Timóteo, e é por isso que eu estou aqui firme. Porque é que você está firme, Paulo? Eu passei por naufrágio, Timóteo, eu fui apedrejado, naufrágio diversas vezes, uma cobra mordeu meu pulso, eu fui envenenado, não morri, Deus me guardou, fui jogado de muralha, tive que descer escondido em um cesto. Timóteo, eu passei por diversas prisões, eu fui chicoteado, tudo isso eu fiz, porque antes de mim, Cristo foi o meu modelo. Eu estou aqui, porque eu sigo os passos de Jesus. Timóteo, eu estou aqui, porque eu estou fazendo o que Jesus fez, eu estou imitando Jesus, eu estou sendo parecido com Jesus. A base, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele olha para a igreja de Gálatas e dá um grito dizendo, já estou crucificado com Cristo. Agora não é mais o Paulo que vive, mas é Cristo que vive dentro do Paulo. Ele está dizendo, igreja de Gálatas, entenda uma coisa, não tem como seguir a Jesus se não pegar a cruz. Pausa, a cruz é um instrumento de tortura, é um instrumento de vergonha e é um instrumento de morte. Vem da boca de Jesus em Lucas capítulo 16. Quer me seguir, Adebrais? Eu quero. Então, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Não é mais os teus sonhos, não é mais a tua vontade, não é mais o teu plano, não é mais o teu desejo, é o desejo de Deus para você. Negue-se a si mesmo. Tudo que você tem, abdica, abre mão, nega para viver o que eu tenho para você. Fez o primeiro passo? Fiz, Paulo. Agora vem o segundo. Pega o seu instrumento de tortura, pega o seu instrumento de vergonha, pega a sua cruz e me segue. Mas nessa caminhada vão te chamar de pastorzinho na faculdade, nessa caminhada vão querer te envergonhar, nessa caminhada vão dizer que é uma vergonha ser crente. Vai lá, hein? Mas não esqueça a oferta. Calma, isso tudo já estava predito. Jesus já tinha falado isso, Paulo já tinha falado isso. É que a gente não aprende com eles e não entende que isso não é vergonhoso, mas é prazeroso. Por que prazeroso? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça aqui, mas tenha a vida eterna. Se isso não te agrada, nada mais te agradará. Eu acho muito esquisito. A gente fica feliz com um pedaço de couro, beijando a rede, pessoas ganhando milhões, correndo atrás de uma bola por 2 horas, mas eu não consigo me alegrar quando alguém diz que Jesus morreu por mim. Eu fico mais feliz e mais emocionado quando eu vejo a série da Netflix, 14 temporadas, e assisto aquilo ali, perdendo meu tempo, noite de sono, chego atrasado no outro dia no trabalho, mas eu fico emocionado. Só que eu não me emociono quando o Filho de Deus, que não era merecedor de morrer, se entregou na morte por mim. Você pode ficar quieto, mas eu acho muito esquisito, porque ele poderia ter casado com uma mais bonita, com alguém melhor do que você, com alguém melhor do que eu, mas ele foi até você naquele pagode, naquele baile funk, dentro daquela família. Ele subiu o morro, ele foi até a favela, olhou pra sua cara e disse, casa comigo, eu tenho uma história nova pra você, vem pra mim que eu tenho algo novo pra você. O mundo te rotulava, Timóteo, o mundo dizia que você não presta pra nada e que não é ninguém, mas ele foi até você e disse, eu tenho um contrato para te entregar, e esse contrato é o nosso contrato de casamento. Assina aqui. Pro mundo você não vale nada, mas para mim eu entrego até a última gota do meu sangue. Você não é nada lá fora, mas para mim você ainda é precioso, ao ponto de eu largar os anjos, o trono, a eternidade, para ir até a terra, me entregar por você. Desculpa, mas não é pintando a parede de preta que nossos jovens vão ir para Jesus. Me perdoa, mas não é fazendo um crentão em uma festa junina crente que os nossos jovens vão ir para Jesus. Me desculpa, mas não é adaptando o mundo para dentro da igreja que os nossos jovens vão ir para Jesus. Eu entrei na igreja, não tenho vergonha de falar isso, eu entrei na igreja com interesse em mulher. Eu via, e olhava a irmãzinha, olhava a outra, nossa,
crentes são bonitinhas, de fato, são lindas, porém, um dia o pregador falou: você está indo para o inferno e só alguém pode te levar para o céu, é Jesus Cristo, não é por merecimento, mas é por graça. Você merece ser condenado, mas Ele troca de lugar com você e te dá salvação. Quando isso entrou no meu coração, não tem nada que me desvie hoje. Infelizmente, diversas coisas podem acontecer na caminhada, mas eu não sirvo a Jesus por tudo que Ele pode me dar, eu sirvo a Ele pelo que Ele já fez por mim. Eu era digno de morte, mas Ele me deu vida. É isso que firma vocês em Cristo. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas foi o sacrifício dele que nos justificou diante de Deus. Nós deveríamos ser condenados e ir queimar no fogo do inferno. Era isso que nós merecíamos. Olha o que é, estávamos mortos em nossos pecados. O morto já era, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Jesus podia olhar para tudo isso, para toda a terra pecaminosa e dizer: bom, não deu certo, deleta. Mas não foi isso que Ele fez. Ele tanto amou você, sua vida teve tanto valor para Ele, que Ele entregou o seu Filho, veio aqui, sofreu sem merecer. A culpa era sua, a culpa era minha, mas Ele levou a nossa culpa. Foi o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre Ele, e é por causa da ferida dele que nós somos sarados. Se isso aqui não te faz ser apegado a Cristo, nada mais fará. Aleluia. Nada mais fará. Timóteo, não fique você pensando que por ter sido apedrejado, que por ter sido envergonhado por muitos, que por ter passado por diversas angústias, que minha vida toda foi uma vida de sofrimento. Não fique pensando, Timóteo, que por causa disso eu me envergonho do Evangelho. Não fica pensando, Timóteo, que por causa disso eu não tenho prazer de vir à igreja. Não fica pensando, Timóteo, que por causa disso eu não tenho prazer de ser crente. Eu vou te dar um conselho, Timóteo, capítulo 4. Permaneça fiel a Deus. Permaneça firme com Deus. Só que eu ouço o grito de Paulo no capítulo 4, no versículo 3, rompendo a barreira do tempo, chegando até 2024. Paulo estava pregando para a gente. Ele disse assim: haverá um tempo, Timóteo, que será muito difícil. Os homens serão amantes de si mesmos. Os homens colocarão comichões nos ouvidos, querendo escolher o que ouvir. Eles vão olhar e vão dizer: quem vai pregar hoje na Debras Campanário? Esse aqui não me dá prazer, eu vou em outra igreja. Quem vai cantar hoje, nessa vigília? Não, esse aqui não me dá prazer, eu vou na outra igreja. Virou uma bancada de mercadoria. Não é mais culto, é um restaurante. Não é mais culto, é um cinema. Eu não tenho mais uma Bíblia, eu tenho um cardápio. Eu escolho o que eu quero ouvir, eu escolho o que eu quero comer. Se não me dá prazer, eu não venho. Se não me dá prazer, eu não vou cultuar. Mas eu ouço Paulo rompendo a barreira, dizendo: Timóteo, permaneça fiel. Os tempos são difíceis, os dias são maus, mas permaneça fiel. Permaneça como um soldado, permaneça como um corredor. Lembre-se de Cristo e fique sabendo que o meu tempo chegou. Acabou, filho. Não tem mais jeito, Timóteo. A minha condenação já está perto. Venha rápido, Timóteo, se você quiser me ver. Eu estou ciente que a minha morte, que a minha hora é chegada. Eu imagino Timóteo lendo isso e falando: Paulo, meu Deus, vai morrer? Ai, Paulo, que desespero. Paulo, meu Deus, Paulo vai morrer. E agora? Os discípulos vão perecer, todo mundo vai morrer. Paulo, você está desesperado, o que está acontecendo? Aí quando ele lê o versículo seguinte, porque até o versículo 6 é uma desesperança, mas quando ele lê o versículo 7, e aqui eu encerro, o capítulo 4, versículo 7, quando ele lê, Paulo está dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate. Aleluia. Timóteo, eu acabei a minha carreira. Como é que é, Paulo? É que todas as lutas que eu tinha para vencer, eu venci. Eu preguei o Evangelho, eu fiz missão, eu fui atrás, eu fui até o inferno e resgatei de lá almas, com a pregação, com o Evangelho. Eu fui até o templo de Afrodite, eu fui até o templo de Herodes, eu fui até diversos templos e resgatei de lá pessoas que eram idólatras. Eu mexi com o inferno, Timóteo. Eu combati o bom combate espiritual. Segundo, eu finalizei a minha carreira. Eu fui missionário, Timóteo.
Eu fui pastor, Timóteo. Eu sofri por amor ao Evangelho, Timóteo. A minha carreira eu finalizei. Porém, Timóteo, a fé, mesmo com grilhões, mesmo com naufrágios, mesmo com pedras, mesmo envenenado, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo tirado de vergonha, mesmo sendo chamado de herege, mesmo falando que eu não sou o apóstolo de Cristo, mesmo até um dos meus irmãos me abandonando, mesmo agora nesta cela fria, diversos discípulos que eu fiz, diversas igrejas que Deus me possibilitou de abrir, e agora eu me encontro sozinho, porque muitos me abandonaram, mesmo sabendo de tudo isso, Timóteo, eu guardei a minha fé. A fé permanece intacta. E aqui eu abro um parênteses, porque fé vem do termo hebraico chamado de emuná. E emuná fala de firmeza do indivíduo. Na onde que aparece isso, Mateus? Não é em Hebreus? Não. Hebreus está em grego, mas a tradução da palavra é hebraica. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É quando aparece em uma resposta de Deus para Abacuque. Capítulo 1, Abacuque está dizendo assim, ó: Deus, até quando eu vou ver esse todes? Diversidade de gênero. Até quando eu vou ver a Babilônia invadindo a igreja? Até quando eu vou ver nossos jovens se convertendo para o mundo, e não ao contrário, não o mundo se convertendo para a igreja? Até quando eu vou ver filho de pastor desviado? Até quando eu vou ver essas coisas acontecendo, Deus? Você não vai intervir? Aí Deus responde: calma, eu vou trazer a Babilônia. E quando a Babilônia chegar, vai ensinar vocês a ser crente. Aí Abacuque fala: como é que é? Não, Deus, não faz sentido. É o Senhor pegar um pano de engraxar para enxugar prato. Não faz sentido. O problema de Abacuque não é resposta. O problema de Abacuque é fé. Aí no capítulo 2, no versículo 4, Deus fala para Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela... O que é que ele está dizendo? Abacuque, o justo viverá pela fé. Emuná. A palavra emuná deriva-se de uma raiz chamada amém. Nós sabemos o que é amém, não é? O que significa amém? Será? A palavra amém é que assim seja. Mas amém não é uma palavra, é uma sigla. É a abreviação de uma frase. Segura essa. A frase é Al Mili Naam, ou Al Mili Namã. Significa: o meu rei é fidedigno, ou digno de toda fidelidade. O que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, se a Babilônia chegar, eu sou digno de fidelidade. E o justo tem que entender isso. Se a Babilônia levar toda a plantação de vocês, eu sou digno de fidelidade. E vocês têm que entender isso. Se a doença chegar, eu sou digno de fidelidade. E vocês têm que entender isso. Se a porta fechar, eu sou digno de fidelidade. E vocês têm que entender isso. Não é quando tudo está bem que você demonstra a sua fé, mas é quando tudo vai mal que eu conheço quem tem fé em mim e quem não tem. Abacuque, saiba que o justo viverá pela fé. Abacuque responde no capítulo 3, no versículo 2: Deus, então aviva a tua obra. E avivar não é rodopio, não é pulo. Aqui ele está pedindo: traz vida para a sua obra. Obra ali, palavra. Ele está dizendo: Deus, se é necessário a Babilônia vir para que eu aprenda a ser crente, então que venha a Babilônia. Se é necessário a pandemia mundial entrar nas igrejas e tentar fechar a porta para a gente entender como é gostoso cultuar em conjunto, que venha a pandemia. Se é necessário fechar a porta de emprego para eu voltar para o joelho e para a intimidade contigo, que venha a porta fechada. Se é necessário a doença chegar para que eu me achegue a ti, para que a minha família se entregue ao Senhor, que venha a doença, porque eu entendi. Entendeu o que, Abacuque? Que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, as ovelhas sejam retiradas dos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Deus não é um instrumento para me gerar prazer. Deus não é um instrumento para me gerar vanglória. Deus ainda merece a minha fé, toda a minha fidelidade. Se a porta abrir é Deus, mas se fechar continua sendo Deus. Se a doença vier é Deus, se a doença for embora ele continua sendo digno de adoração. A minha fé não está baseada no que ele me dá. A minha fé está baseada que ele que já me comprou. Eu não pertenço a mim, eu sou dele. Paulo grita dizendo: ninguém me importune, carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo: sou marcado como o escravo era marcado no passado, do nome do seu Senhor
mais na minha vida. É Cristo que manda em mim. A minha fé é dele, a minha vida é dele. Paulo, você vai morrer. Viver para mim é Cristo. Morrer é lucro. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele não teme a morte. Ele entende que a morte é um instrumento que vai levar ele para mais perto do amado. Estevão, sendo apedrejado, olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Senhor assentado à direita de Deus. Billy Graham, o maior pregador, um dos maiores pregadores que já existiu, sentiu a morte chegando e ele disse: eu temerei a morte? Nunca! Oh glória! Quem é convicto sabe, a morte não é para te afastar de Deus, ela vai te levar para mais perto do seu amado, até no dia que os nossos olhos se fecharem e de repente uma trombeta soar, o alarido e a voz de arcanjo surgir, e então seremos arrebatados e levados até o céu, e nesse momento nós gritaremos, 1 Coríntios capítulo 15, morte, onde é que está a sua vitória? Onde é que está o seu aguilhão? O meu Senhor venceu. Tragada, 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 foi a morte pela vitória. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Timóteo, eu entendi que Deus merece toda a minha adoração. Eu me comportei como um soldado, eu me comportei como um corredor, eu fui semelhante a Cristo, porque eu sou um cristão, imitador de Cristo, e agora, às beiras ou à véspera da morte, eu estou com a fé intacta. Eu sei que quando esse machado descer, essa espada de Roma descer na minha cabeça, a minha cabeça carnal pode se deslocar do meu corpo material, mas eu chegarei inteiro com minha alma diante do meu Criador. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que os nossos jovens estejam preparados. Levante, Senhor Jesus, encoraje, Senhor Jesus, a juventude da Debrais. Espírito Santo, os futuros pastores, os futuros líderes dessa igreja estão aqui na minha frente. Papai, usa ele, usa ela na faculdade, incomoda ele, incomoda ela no trabalho, incomoda ele no caminho, no ônibus, faz ele falar e pregar sobre o seu evangelho, faz a chama crescer e permanecer acesa dentro do coração dele, dentro do coração dela. Volta, Pai, para aquela casa, se ele te permitir entrar, se ela te permitir entrar, entra lá, Senhor Jesus, ceia com eles, mora com ela, ajuda esse pai a criar um filho que está tão difícil, ajuda essa mãe a criar um filho que está tão difícil, ajuda esse casamento que está desestruturado. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nos encoraje, nos ajude a fazer aquilo que é da tua vontade. Usa essa juventude, seja para tocar, seja para cantar, seja para pregar, seja para servir. Jesus, são filhos teus, então que haja dentro de nós um coração transformado, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que te agrada, um coração que cumpre a tua palavra. Sê conosco, Jesus, não só hoje, mas sempre, que essa palavra venha arder dentro do nosso coração, que seja como uma boa semente, cair na boa terra, que é o coração e a mente da tua igreja, que os teus filhos, ó Pai, possam ser transformados cotidianamente, cada dia e cada hora, que essa palavra, que essa igreja, que esse culto gere nele a mesma coisa que o sal gera em nós, sede, mas que seja sede pela tua palavra, seja sede pelo teu poder, seja sede pelo Senhor, seja sede pela tua presença, que os nossos cultos venham ser diferentes a partir de hoje, que a nossa mentalidade venha ser diferente, que o Senhor encontre em nós pessoas dispostas a fazer o que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer e do jeito que o Senhor quer. Espírito Santo, nós cremos no poder que há em ti, no poder que há no teu nome. Levanta esses homens, levanta essas mulheres, levanta esses jovens, levanta essa igreja para cumprir a tua vontade, para estrondar, ó Pai, o campanário, para estrondar, Jesus, diadema, para que as pessoas venham te conhecer e prosseguirem te
conhecer através da vida dele, através da vida dela. Usa a boca, usa a mente, usa as mãos, usa os pés, usa o bolso para abençoar também a tua obra, a tua igreja e aquele que precisa. Abençoa ele no trabalho, abençoa ela no trabalho, abençoa ele na igreja, abençoa ela na igreja, e que ela seja um canal de bênção, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus.